Oi, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai começar a ver o capítulo 6 sobre a topologia do conjunto R, né? Primeiramente, vamos ver o que vem a ser topologia, né? O que significa topologia? Topologia é uma área da matemática que estuda definição de conjuntos abertos e fechados, entre outras coisas, né? Mas assim, especificamente para o que interessa para a gente para análise, é essa parte do estudo de conjuntos abertos e fechados e de funções contínuas. Porque continuidade é uma noção que está intimamente relacionada com esses dois conceitos que eu falei, de conjuntos abertos e fechados, tá? A gente vai ver isso. Então aqui na introdução ele vai dando alguns exemplos. Os autores falam, por exemplo, da função f de x igual a x ao quadrado, né? Que a frase se x é um número próximo de 2, então x ao quadrado é um número próximo de 4, é uma frase que a gente entende, né? Uma coisa aceita pela nossa intuição, bem aceita. Então ou dizendo de uma forma diferente, que x ao quadrado está cada vez mais próximo de 4, quando mais próximo x estiver de 2, né? Então isso que intuitivamente quer dizer que a função f de x igual a x ao quadrado, ela é contínua no ponto 2, né? E aqui a gente vai começar a falar sobre uma definição mais precisa e matemática para o conceito de continuidade. Isso aí a gente já viu no curso de cálculo 1 também, né? O que a gente viu lá é que a função é contínua num ponto x se o limite num ponto x0, né? A função f de x é contínua no ponto x0 se o limite da função, quando x tende a x0, dá igual ao próprio valor da f em x0, né? Ou seja, se a função é igual ao limite no ponto. Isso que a gente diz que a função ela é contínua nesse ponto. E aqui nesse capítulo a gente vai rever isso, né? A definição de função contínua não muda, continua sendo verdade, só que a gente vai ver de uma forma que vai permitir que esses conceitos eles sejam generalizados futuramente em outras disciplinas, tá? Então, se alguém for fazer um curso, por exemplo, de análise funcional na pós-graduação, vocês vão ver aí, rever essas noções de topologia, de conjuntos abertos e fechados, vão ver outras, que você pode dar outras definições de abertos e fechados, e com isso você tem uma outra definição do que é uma função contínua, tá? Mas isso é assunto realmente para pós-graduação. O que a gente vai ver aqui é uma base que vai servir para quando e se, né, vocês fizerem um curso desse na pós-graduação, isso vai servir de base para lá, tá? Muito bem. E aqui ele menciona que essa noção de uma coisa estar próxima da outra é subjetiva, né? Eu nasci numa cidade, aqui dá um exemplo que faz de Niterói, do Pão de Açúcar, mas eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu nasci numa cidade que... Bom Jesus Itabapoana, um abraço pessoal de Bom Jesus. Se uma coisa era distante da outra, assim, de 15 minutos a pé, era considerado longe na cidade. 15 minutos talvez não, mas assim, uns 20, 30 minutos, meia hora com certeza é algo bem longe na cidade. Você tem que caminhar 30 minutos. E assim, atualmente eu moro numa cidade chamada Campos Goytacazes, que é uma cidade média, tem 500 mil habitantes.
Então, uma caminhada de 20, 30 minutos é considerado longe, mas não é a coisa mais longe do mundo, não. Dá pra você ir, sabe? E em termos de Rio de Janeiro, se um lugar tá a 20, 30 minutos a pé, é perto, né? Não é assim, aquela coisa, ó, tá logo ali do lado, mas assim, é perto. Tipo assim, Flamengo é perto do Botafogo, né? O bairro. Então é. E você caminhando, dependendo do lugar de Botafogo e do Flamengo, você leva uns 20, 30 minutos. Talvez até mais. Né? Então, essa noção de perto e longe é subjetiva. Depende muito do tipo de distância que você está acostumado a se locomover no seu dia a dia, né? Então é. E aqui no outro parágrafo comenta que na matemática, né? Tudo bem que há espaço para algum espaço para subjetividade, para opiniões pessoais. E eu diria aí dois exemplos em que a gente tem espaço para isso são quando você tem uma conjectura, que é algo que não foi provado. Você tem lá uma pergunta que está em aberto na matemática, você não sabe a resposta. E aí tem gente que acredita que a resposta vai ser sim para a pergunta e outras pessoas acreditam que a resposta vai ser não para a pergunta. Por exemplo, a hipótese de Riemann. Eu pessoalmente acredito que não tem zeros não triviais a não ser na faixa crítica, né, que é a parte real igual ao meio. Mas é uma crença, não tem como demonstrar isso. Na verdade, ninguém até hoje teve como demonstrar isso, né? E tem matemáticos que vão acreditar que não. É possível sim que é provável que tenha outros zeros fora dessa faixa. E tá tudo bem, a opinião da pessoa vai ser, na verdade, tão bom quanto a minha, porque a gente não tem como provar. Não tem prova, né, até hoje. Então isso é uma questão de opinião e envolve uma certa subjetividade. Em outra situação dessa acontece quando você pode escolher os axiomas com os quais você vai trabalhar, né? Tem gente que trabalha com o axioma da hipótese do contínuo, que a gente viu no começo do curso. Tem gente que trabalha com a hipótese do contínuo sendo falsa. E aí é um axioma que você escolhe trabalhar, tá? E isso é um caso de um axioma isolado. Tem outros axiomas também que geralmente as pessoas escolhem trabalhar com ele ou não, como o axioma da escolha. Eu não sei se a gente vai ver o axioma da escolha aqui nesse curso. E existem até conjuntos de axiomas que a pessoa escolhe trabalhar com ele ou não. Tem gente que quer fazer uma matemática mais construtivista, mais concreta, e escolhe um conjunto de axiomas que te permitem que a matemática seja totalmente assim construtiva, né? Claro que vai te limitar em uma série de coisas também, vai ter teoremas que você não vai conseguir demonstrar usando esse conjunto de axiomas, mas é uma escolha da pessoa. E aí, nesse caso da escolha de quais axiomas a pessoa vai trabalhar, é uma coisa subjetiva, quero trabalhar com aquilo, beleza. Mas tirando isso, quando você tem um conjunto de axiomas é, já definidos, digamos, nós dois trabalhamos com o mesmo conjunto de axiomas, e você tem lá um problema, uma pergunta na matemática, uma questão, uma vez que essa questão é resolvida, ou seja, você demonstra que a resposta é tal, não tem mais espaço para discussão, né, na matemática, não tem mais isso. Demonstrou, a demonstração está correta, não tem mais para onde fugir, é aquilo e ponto. Né? Então, existe um pouco de espaço para subjetividade matemática, mas não muito, né? Mas assim, o que não deveria ser subjetivo nunca jamais é uma noção como, por exemplo, a noção de distância, né? De proximidade. O que é uma coisa estar próxima da outra? Né? Isso não deveria ser subjetivo. Tipo assim, um número é próximo. Posso dizer que um número é próximo do outro quando a diferença entre eles está na casa de 10 elevado a menos 40?
Ah, você pode dizer que sim, né? Porque a diferença é muito pouca, mas depende da escala. Se eu estiver numa escala também muito pequena, se eu estiver numa escala, olhando numa escala de 10 a menos 100, por exemplo, isso daí não quer dizer que uma coisa está próxima da outra, não. E a gente tem que lembrar que os números têm infinitos, né? Dígitos. Então, o que que é 10 a menos 40 numa infinidade de dígitos? Então, é muito relativo, né? Mas não deveria ser. Então, a gente precisa de ter uma noção aqui mais precisa para a gente trabalhar com esse conceito de o que que é algo estar próximo do outro, né? Então, aqui no próximo parágrafo, ele diz que, para evitar a subjetividade, ele vai mudar a frase e dizer que à medida que x se aproxima de 2, x ao quadrado se aproxima de 4. Né? Então, isso daí já vai acabar com essa questão de o que é uma coisa ser próxima da outra. Não importa pra gente. Quer dizer, porque uma coisa está próxima da outra vai importar a definição de o que é estar próximo. Mas, enfim. Isso daqui nos liberta um pouco dessa noção subjetiva do que é uma coisa estar próxima da outra. Porque o que importa pra gente é quando x se aproxima de 2, de alguma forma, tá? X ao quadrado se aproxima de 4, imagino que da mesma forma, tá? Se bem que aqui, principalmente porque a gente está falando de função de R em R, né? O contradomínio é o mesmo conjunto do domínio, então, nesse caso a gente pode até determinar, né? Estipular que essa noção de se aproxima, né, vai ser da mesma forma no domínio e no contradomínio. Então a gente vai usar a mesma noção de proximidade para essas duas coisas. X se aproxima de 2, então x ao quadrado se aproxima de 4 da mesma forma. E aí, como a gente vai definir uma coisa se aproximar da outra, isso está em aberto, tá? Isso está em aberto no sentido que a gente pode escolher, a gente está livre para escolher o que quer dizer uma coisa se aproximar da outra, tá? Eu estou falando isso porque tem espaços, né? Espaços métricos, vetoriais, que você pode definir formas diferentes de você medir distâncias. Um espaço métrico é um espaço onde você pode definir uma distância entre elementos. Só que essa distância pode ser definida de formas diferentes. A gente viu ali no exercício no capítulo anterior sobre a norma P de um vetor, né? Especificamente sobre um vetor em R2, mas a gente poderia pegar um vetor em Rn e a definição vai ser análoga. Então a gente tem lá a norma 2 vem a ser a norma euclidiana, que é a distância, noção de distância comum que a gente conhece, né? Se a gente tem um vetor x1, x2 em R2, né? Primeiro componente x1, segundo componente x2, a norma euclidiana vai ser raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né? E se eu pegar a norma euclidiana de um vetor V1 menos um vetor V2, isso vai dar a distância. A norma euclidiana de V1 menos V2, isso vai dar a distância entre V1 e V2. Mas a distância é medida por essa norma, por essa noção de o que é estar próximo ou não. Eu poderia usar outra norma, poderia usar a norma P igual a 4, então a norma 4. Eu poderia usar a norma P igual a 1, uma norma bem usada. Ou a norma infinito, a norma P é igual a infinito. Eu poderia usar qualquer outra dessas normas P's, ou qualquer outra função que me dê uma medida de distância. E existem propriedades que essa função tem que satisfazer, mas enfim. E tudo isso por quê? Porque isso se estende para espaços de dimensão infinita. A gente está falando em Rn, são espaços de dimensão finita. Você tem n componentes.
mas isso também se aplica a espaços de dimensão infinita. E nesses espaços, dependendo de como você mede distância, é, os conjuntos para os quais essa noção de distância faz sentido, ou essa norma faz sentido, vão mudar, né? Mas isso também é assunto para pós-graduação. E, o import... e assim, vai acontecer às vezes que, dependendo de como se define distância, x se aproxima de 2, uma certa definição de distância, mas x quadrado não se aproxima de 4 numa definição, mas pode se aproximar em outra definição de distância, tá? Então a maneira como a gente define distância entre elementos pode influenciar no fato da função ser contínua ou não, tá? Ou de outras propriedades, tá? Então, em suma, isso aí como eu falei, quem quer seguir numa pós provavelmente vai ver isso. Mas o importante é a gente entender isso, que a maneira como a gente define distância mudam propriedades do nosso espaço, tá? E os conceitos de proximidade e limite, né, e continuidade, por consequência, estão intimamente relacionados, tá? Então, está dizendo aqui que a topologia é um ramo da matemática que trata das questões de limite e ou proximidade. E aí vem falando que a topologia da reta, quer dizer, a topologia do conjunto R, ela é uma topologia bem simples, e é mesmo de fato, para não dizer pobre, né? Então está dizendo que os conceitos mais abstratos aí da topologia geral têm formas que são mais concretas e compreensíveis, né? São formas que a gente já vem trabalhando com elas desde o ensino fundamental, né? Que é intervalos abertos e fechados em R, a gente já vê isso desde lá do ensino fundamental, Mas aí ele vem dizendo justamente o que eu já falei, que ele vai usar uns argumentos mais gerais, porque esses argumentos mais gerais são extensíveis para outros casos mais complicados, menos simples, né, do que a reta. Então, isso é só a introduçãozinha do capítulo, né, introdução do capítulo. E agora a gente vai começar a ver realmente o conteúdo aqui deste capítulo. Começando por conjuntos abertos e conexos. Um conjunto Vamos ver então primeiro o que é um conjunto aberto. A gente diz que x é um ponto interior de um conjunto A contido em R, tá? Ou que o conjunto A é vizinhança de x, é uma forma equivalente de dizer, se o conjunto A contém um intervalo aberto, do qual x é elemento. O que isso quer dizer? Tá, já vou falar o que isso quer dizer, mas primeiro vamos ver a notação ali. Então, nesse caso, a gente diz que x pertence a A com símbolo de grau aí. Esse símbolo de grau quer dizer é o conjunto dos pontos interiores de A. Ou, de outra forma, a gente pode dizer também que é o interior do conjunto A, tá? Então, o que isso quer dizer? Né, que se A contém um intervalo aberto do qual
X é elemento, tá? Vamos desenhar aqui. Minha mesinha está demorando para funcionar muito bem. Agora sim. Ela tá com... hoje já tá querendo dar o tilt. Só um minutinho que já vou resolver esse problema. Então, consegui resolver aqui o problema da mesa. Então, a história é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A. Estou aqui em R2, tá? E aí tem aqui um pontinho que ele chamou de quê? De X. Vamos supor que esse seja um conjunto que tem até uma abertura aqui, tá? Essa aqui é a parte que não está contida no conjunto. Então vou ficar desenhando aqui de preto para representar que isso aqui não está no conjunto. Beleza. Aí, esse aqui é o nosso conjunto A, tá? Então, nesse conjunto A, temos aqui um conjunto aberto dentro de A. Não precisa ser o conjunto A, não. Basta que tenha um conjunto aberto dentro do conjunto A que contém o X, tá? Então, se eu for transportar isso para o R, é o seguinte, a gente tem o X aqui, eu vou pegar aqui um conjunto A, pode ser um intervalo fechado aqui, aberto aqui, esse aqui é o nosso conjunto A, tá? O importante é que o conjunto A, ele tem um intervalo aberto aqui, que contém o X, tá? Não precisa ser um intervalo simétrico. Basta que ele tenha aqui um intervalo aberto que contém o X. O equivalente em R2 é isso aqui. A gente tem uma figura geométrica aqui aberta que contém o X, tá? Então, se isso acontece, a gente diz que X é um ponto interior de A. Para a gente entender melhor o que é um ponto interior, vamos ver aqui um exemplo de onde isso não funciona, tá? Onde um ponto não é um ponto interior. Vamos supor que eu tenho aqui um intervalo 0, 1, tá? Fechado em 0 e 1, eu vou pegar esse ponto 1 aqui. Esse ponto 1, e esse aqui é o intervalo, eu vou chamar de intervalo A. Esse ponto 1, ele é interior ao conjunto A? A pergunta é, existe aqui um intervalo aberto dentro de A que contém esse ponto aqui? Não tem, né, gente? Não tem nenhum intervalo aberto que eu pegue no conjunto A, nem chegando aqui no 1, que vai ter que ser aberto no 1, né? Que contém esse ponto, tá? Então não. Esse ponto aqui não é um ponto interior. E vê que daí que vem o nome. O ponto interior, ele não pode estar na fronteira do conjunto. Ele não pode estar na borda do conjunto. Ele tem que estar no interior do conjunto. Tá? Se ele está na borda, não tem nenhum conjunto aberto aqui dentro que contém ele. Então, uma observação aqui importante
É que nessa definição aqui de um ponto interior, do conjunto interior também, é que a gente pode substituir, sem perda de generalidade, um intervalo aberto arbitrário, né? Porque aqui a gente está pegando um intervalo aberto qualquer, não precisava nem ser simétrico, como eu falei, em torno aqui do ponto X. Não precisa ser. A gente pode mudar esse intervalo aberto arbitrário por um intervalo da forma x menos epsilon, x mais epsilon, com epsilon maior que zero. Ou seja, aí é um intervalo simétrico. Por que não faz diferença, meu povo? Porque se tem um intervalo não simétrico, eu posso claramente construir um intervalo simétrico aqui, dentro dele. Poderia ser até, inclusive, pegando aqui a fronteira e aproximando aqui mais para cá, tá? Mas agora eu tenho um intervalo simétrico aqui em torno do x. E vice-versa, eu começo com um intervalo simétrico, eu sempre posso pegar um intervalo assimétrico dentro dele. Então, tanto faz se eu estou pegando um intervalo simétrico em torno do x ou se não estou pegando. Então, a gente poderia definir assim já dessa forma, tá? Ou em os outros termos, se x pertence ao interior de A, se somente se existe um epsilon maior que zero, tal que se a distância entre y e x for menor que epsilon, então o y pertence a A. Isso é outra forma de dizer que tem esse intervalo de x menos epsilon, x mais epsilon ali em torno do x, que todo esse intervalo está contido em A. É uma mesma forma de dizer, uma forma equivalente aqui, com essa afirmação aqui. Tá? Opa! Então agora a gente vai introduzir uma notação para denotar esses intervalos simétricos, tá? E aqui está dizendo que ela é importante porque é mais compacta e vai se aplicar também para Rn, tá? A gente vai usar essa mesma notação quando for ver análise em Rn. Então vamos lá. Dado x0 pertencente a R e epsilon maior que zero, qualquer, a gente denota o B epsilon de x0, também que a gente costuma falar a bola aberta de raio epsilon em torno de x0, tá? Isso é o conjunto que vai, no caso de R, essa bola vai ser um intervalo, porque a gente só tem intervalos em R. Só tem intervalos, mas assim, conjuntos contíguos, né? São sempre intervalos. Se não tem furos ou não tem lacunas, né? São sempre intervalos. Então a bola, no caso de R, vai ser um intervalo, mas no caso de R2, R3, vai ser realmente ali um círculo, aí vai ser uma esfera, e aí vai ser uma hiperesfera em R4, vão ser bolas, né? Então vai ser o conjunto x pertence a R, tal que x menos x0 é menor que epsilon. A distância entre x menos x0, módulo, né? A distância entre x menos x0 é menor que epsilon. Então, a bola aberta em torno de x0 de raio epsilon vai ser igual ao intervalo aberto x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, tá? E se a gente está se a gente está em R, vou desenhar aqui, peraí, agora de caneta preta. Temos aqui o x0. Temos aqui a distânciazinha epsilon. Né? A epsilon como se fosse o raio dessa bola aqui. Isso aqui vai ser o intervalo B epsilon de x0. Se a gente está em R2, né? Eu tenho aqui um ponto qualquer, e aí eu vou ter um círculo aqui em torno desse ponto.
É... Ah, obrigado. Para Ctrl Z. Pegar até uma coisa mais assim. Tá bom o suficiente. Isso daqui vai ser essa bolinha em R2. Aí vai ser realmente um círculo. São todos os pontos cuja distância até x0 é epsilon, tá? E aqui eu poderia, para fazer ficar mais bonitinho, desenhar realmente assim, uma linha mais reta. Pronto, opa. Temos aqui um raio epsilon. Isso. E aí, só para representar que isso é aberto, né? Vou fazer aqui um tracejado só para representar que isso é aberto, não está contendo ali a fronteira. Tá bom, gente? Mas é isso aí. Em R2 vai ser uma bola mesmo, vai ser um círculozinho. Em R, a gente só tem uma dimensão, então é um intervalinho, tá? Esse aqui é o raio epsilon em torno do x0. Beleza, turma? Então isso em análise de RN, vocês vão ver isso de novo, esse conceito de bola em torno do ponto. Muito bem. Então temos aqui uma proposição dizendo que conjunto A é aberto se e somente se para todo x pertencente a A existe um epsilon mark 0 tal que tem uma bola de raio epsilon em torno de x que está todo contido em A. E a demonstração ele deixa para o leitor. Tá certo. Opa, eu pulei demais. Porque realmente, calma aí, eu pulei? Sim, eu pulei essa parte que eu fui baixando, foi demais. Então, vamos voltar aqui pro porque eu tava falando, calma aí. É sim, essa partezinha que eu pulei, não sei porquê. Porque uma hora eu fui baixar, eu acho que eu baixei demais. Então aqui é o seguinte, eu tinha dado um exemplo de um ponto que não era um ponto interior, né? A gente tem um intervalo fechado. Se pegar um ponto da fronteira, o intervalo fechado, ele não é um ponto interior. Então, é trivial que todo ponto de um intervalo aberto pertence ao interior do intervalo. De fato, né? Se a gente tem um intervalo aberto, todo ponto desse intervalo aberto ele pertence ao interior do intervalo. Vocês podem verificar, você consegue fazer ali um intervalinho aberto menor que contém ele. Na verdade, não precisa nem fazer um intervalo aberto menor. Um intervalo aberto que contém esse ponto é o próprio intervalo aberto que a gente está trabalhando, então é realmente trivial. A gente tem... O que é um ponto interior? É um ponto que eu vou fazer aqui o x0 aqui. A gente disse que o x0 é interior de A se tiver um intervalo aberto contido em A que contém o x0. Mas o intervalo aberto que está contido em A que contém o x0 é o próprio conjunto A, porque o conjunto A está contido nele mesmo. Né? Então a gente já tem um intervalo, trivialmente, um intervalo aberto contido no conjunto A que contém um x0, que no caso é o próprio conjunto A. Então é trivial nesse caso. Tá? Minha mesa apresentando problemas. Pronto, agora sim. Na verdade, nesse caso não foi a mesa. No outro caso foi a mesa, eu tive que reiniciar o computador. Mas aqui é o cabo que está com mau contatozinho também. Tem que comprar um cabo melhor. Vamos lá. Então a gente pode dar a seguinte definição para conjunto aberto.
Note que a gente está falando de intervalos abertos sem ter uma definição mais precisa que o intervalo aberto, a não ser aquela que a gente já viu no ensino médio, no ensino fundamental. Mas agora a gente vai ver uma definição a vera do que é um intervalo aberto. Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, ou seja, se A está contido no interior de A. Nesse caso, então, o interior de A vai ser o próprio A, tá? Poderia já escrever que uma coisa é igual à outra. Enfim. É definido aqui que é um intervalo aberto antes? Não, né? É porque assim, fica um pouco mais de definição circular, porque a gente, para definir um ponto interior, a gente diz que é um ponto onde que contém, se A contém um intervalo aberto do qual x é elemento, né? Mas o que é o intervalo aberto? O que é o conjunto aberto? É aberto se todos os pontos são interiores, ou seja, para definir o que é um ponto interior, estou usando a definição de aberto, mas para definir aberto eu uso a definição do que é um ponto interior. Então ficou um pouco circular essa definição aqui. Passa certo aqui, saiu erradinha. Vai ser mais uma coisa que eu vou escrever para o Lelo para ele revisar para a próxima edição. Então vamos lá, definição circular, tá? Eu acho assim que a gente deveria definir primeiro o que é um intervalo aberto, independente do que é um ponto interior. E talvez a gente já tenha definido isso, né? Em outro capítulo. Acho que por isso que eu pus aqui a interrogação. Porque eu acho que a gente já definiu isso num capítulo bem anterior a isso, né? O que é o intervalo aberto. E aí sim, definido independentemente o que é o intervalo aberto, a gente define o que é um ponto interior, depois a gente define o que é um conjunto aberto, que não precisa ser um intervalo, tá? Mas tudo bem. Então vamos continuar. Então o conjunto é aberto se todos os seus pontos são interiores. Ou seja, se ele é igual ao próprio interior. Então, o A é aberto se somente C, para todo x pertencente a A, existe um epsilon maior que zero, tal que se a distância de y para x for menor que epsilon, então y pertence a A. É a mesma coisa que dizer que tem uma bola. Agora que a gente já viu, já me adiantei, mas assim, tem uma bola de raio epsilon em torno de x aqui, toda contida em A, né? Muito bem, e aí sim a gente pode dar uma definição equivalente para o que é um conjunto aberto. Ele é um conjunto aberto se para todo ponto dele existe um epsilon zero, tal que essa bolinha aqui, epsilon maior que zero, tal que se existe uma bolinha. Me enrolei todo. Vamos lá. Para todo x pertencente a A, existe um epsilon maior que zero, tal que a bolinha de raio epsilon em torno de x está contida em A. Tá. Isso é a mesma coisa que a definição anterior que a gente viu, e agora sim está certo. Então vamos lá.
Aí está dando aqui uns exemplos. Um exemplo importante é que o conjunto vazio ele é aberto. Então, por quê? Porque se ele não for aberto, o que acontece é que pela definição de aberto, então o A não está contido, o vazio, né, não está contido no interior do vazio. Ou seja, tem um elemento no vazio que não está no interior do vazio. Mas vazio não tem elemento nenhum, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, se não fosse aberto, então o vazio teria um elemento que não está no interior. Ou seja, ele tem um elemento, mas pela definição de vazio ele não tem elemento nenhum. Então ele é um conjunto aberto, tá? O conjunto intervalo fechado 0, 1 não é aberto, pois, como já vimos, o 1 não pertence ao conjunto dos pontos interiores do intervalo 0, 1 fechado. Da mesma forma, o 0 também não pertence ao interior desse conjunto, né? Então, mas por outro lado, qualquer x pertencente ao intervalo aberto 0, 1, ele é um ponto interior do intervalo fechado 0, 1. Ou seja, o interior do intervalo fechado 0, 1 é o intervalo aberto 0, 1. Tá? Então vamos lá. Algumas propriedades de conjuntos abertos são dadas no teorema abaixo. 1. Os conjuntos vazio e o conjunto dos números reais são abertos. 2. Toda união de abertos é aberta. 3. Toda interseção finita de abertos ela é aberta. Então, como é que a gente faz? 1 já está provado. 1 já foi provado. Por quê? A gente já provou vazio. E para os reais, por que isso é verdade? Porque se o conjunto dos reais não fosse aberto, isso quer dizer que se um ponto não faz parte do interior de R, ele é um ponto que você pode tomar uma bola em torno dele que não pertence a R. Mentira. Mentira, não é isso. Dá para mostrar que qualquer ponto de R ele é interior a R, porque é bem simples, porque se eu tenho aqui um x0 qualquer pertencente a R, é claro que qualquer intervalo aberto que eu pegar aqui em torno desse x0 vai estar contido em R também. Então é trivial porque para qualquer ponto de R é um ponto interior de R. Porque qualquer ponto em R eu consigo achar um intervalo aberto que está todo em R também. Trivialmente. Então R é igual ao próprio interior, então ele é aberto. Toda união de abertos é aberta. E aqui vamos ver a demonstração. A gente toma aqui uma família de conjuntos abertos, a família AI, com I pertencente a I, I grande, onde o I grande é um conjunto de índices, que pode ser inumerável ou não. E o que acontece? E a gente está pegando o A como sendo a união desses conjuntos, tá? Se o x pertence a A, então
ele pertence a algum AI, né? Se ele pertence a pertence a algum desses AI aqui. A gente já viu isso. E como o AI ele é aberto, né? Existe um epsilon maior que zero, tal que a bola já é o epsilon em torno de x, está contido nesse AI, porque ele é aberto, né? Então ele é igual ao próprio interior, então x faz parte do interior. Tem uma bola em torno dele que está todo contido no AI. E o AI está contido no A, porque ele está contido na união de tudo. Ou seja, tem uma bola de raio epsilon em torno de x está contida no A. Ou seja, x pertence ao interior de A, e a gente fez isso para qualquer x pertencente a A, então todo x pertencente a A pertence ao interior de A, então segue que o A ele é aberto, tá? Porque ele é igual ao próprio interior. Não é difícil de ver isso não, tá, gente? Para interseção, não é verdade que toda interseção de abertos é aberta. Isso não é verdade. Mas é verdade que toda interseção finita de abertos, ela é aberta. Então, aqui ele vai fazer a demonstração para o caso que você tem só dois conjuntos. O caso geral, que você tem n conjuntos, segue por indução, tá? Então, a parte mais difícil é se demonstrar para dois conjuntos. Minha mesinha está dando problema, só um minutinho. Pronto. Se o A for vazio, então não tem nada a ser demonstrado, porque a gente já demonstrou que... Então quer dizer que o A já é aberto, tá? Então se o A não for vazio, toma x pertencente a A. Então se x pertence a A, que é a interseção desses dois conjuntos, ele tem que pertencer aos dois conjuntos também. Logo, existem epsilon 1 e epsilon 2 maiores que zero, tais que a bola de raio epsilon i está contida no AI, ou seja, a bola de raio epsilon 1 está contida no A1 e a bola de raio epsilon 2 está contida no A2. A gente toma o epsilon como sendo o menor desses raios aí. Então, a bola de tamanho epsilon, que é o menor dos dois, está contida nos dois, está contida no A1 e no A2. Ou seja, se ela está contida nos dois, ela está contida no A. Ou seja, a gente conseguiu construir aqui uma bola de raio epsilon em torno do x está todo contido no A, ou seja, o A é aberto, porque a gente pegou um x elemento qualquer do A, tá? E aí o resto você demonstra por indução, mas não é verdade que a interseção infinita, qualquer interseção infinita de abertos é aberta, isso não é verdade. A gente já viu isso antes, né? Um exemplo é você pegar os intervalos do tipo, por exemplo, menos 1 sobre n, 1 sobre n, tá? Pega n igual a isso daí, então a interseção n igual a infinito, na verdade eu vou pegar aqui n pertencente a n, dá no mesmo, a maneira como a gente escreve. Essa interseção aí vai ser só o conjunto contendo zero, tá? E esse conjunto aqui ele não é aberto, vocês podem verificar. Esse ponto aqui não é um ponto interior a esse conjunto, porque não tem um intervalo aberto em torno dele que contém, que está todo contido nesse conjunto aqui, tá? Então esse conjunto não é aberto. Então a gente pegou uma interseção de conjuntos abertos que não é aberta, tá? Vamos ver aqui.
Conjuntos conexos. Então a gente diz que A está contido em R é um conjunto conexo se A é um dos intervalos da definição 3.29 que está lá atrás. É um intervalo que de um lado pode ser aberto ou fechado, do outro lado pode ser aberto ou fechado, ou pode ser o R e estar mais infinito ou menos infinito, ou pode ser o vazio também. Então esses são os conjuntos conexos. E aí é uma definição bem particular do conjunto R, né? Do jeito que está se definido aqui conjuntos conexos. Mas em topologia mais geral, em Rn, por exemplo, a definição de conjunto conexo é feita só usando conjuntos abertos. Na verdade, existem algumas definições diferentes de conjunto conexo, mas em uma delas a gente usa só a noção de conjuntos abertos, tá? E tem um exercíciozinho aqui na página 100 que trata disso. Muito bem. Vamos ver agora o que são conjuntos fechados. Então a gente diz que vai começar introduzindo esse conceito de ponto de aderência que vai ser usado na definição de fechados. Assim como a gente começou aqui o capítulo de abertos definindo o que é um ponto interior. Para depois falar de aberto, a gente vai começar agora com a definição de o que é um ponto de aderência para definir o conjunto fechado. Então vamos lá. A gente diz que x pertencente a R é um ponto de aderência de um conjunto F contido em R se existe uma sequência de pontos toda contida em F tal que essa sequência converge para x, tá? Então nesse caso a gente escreve que x pertence ao F barra, ou seja, F barra é o conjunto dos pontos de aderência de F, também é chamado de fecho de F, tá? Então, é fácil ver que qualquer ponto de um conjunto qualquer, né? Tem aqui um conjunto, vou chamar não vou chamar de A porque o A estava se limitando a conjuntos abertos, mas esse também não é fechado, então vou chamar de B. Mas B é bola. Vou chamar de conjunto C. Temos aqui um conjunto C em R. Se eu pegar um ponto qualquer desse conjunto C, esse ponto faz parte do fecho de C, tá? Por quê? Qual é a definição do fecho mesmo? O fecho é conjunto dos pontos de aderência. O ponto de aderência é um ponto tal que existe uma sequência contida aqui no conjunto C que converge para x0. E aqui basta pegar a sequência formada por x0, 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 essa sequência aqui, que é uma sequência trivial, né? A sequência constante, todos os valores da sequência x0, ela converge para x0. E todos os valores dela estão no conjunto C. Então é trivial que todo ponto de C, vamos lá, C está contido no fecho de C, tá? É trivial. Que basta a gente pegar a sequência constante. Minha mesinha tá com uma contato, só um minuto.
Basta a gente pegar a sequência constante em torno não, com valor x0, que a gente vai ver que tem uma sequência que converte para x0, com todos os elementos em C. Então, mas o feixe de C vai ter mais pontos que C, em geral. Então, ou pode ter mais pontos que C, né? Para ser mais preciso. Então, vamos pegar aqui o intervalo 0, 1 aberto. E eu afirmo que o 0 ele faz parte do... Vou chamar esse conjunto de C de novo. Eu vou afirmar que o 0 faz parte do feixe de C, tá? Pois basta pegar a sequência 1 sobre n, tá? Vou escrever assim mesmo. A n é igual a 1 sobre n. Isso aí converge para 0, tá? E apesar do 0 não estar em C, mas todos os outros pontos estão em C, né? Tirando, na verdade, o n igual a 1. Então, calma aí, vamos melhorar isso daqui. Então, essa sequência aqui, 1 por n mais 1, né? Que vai começar no meio, depois vai para um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Ela converte para 0 e todos os elementos dessa sequência aqui estão no conjunto C, tá? Então a gente achou uma sequência em C que converge aqui para 0. Apesar de 0 não fazer parte de C, faz parte do feixe de C. Tá? Então vamos lá. É fácil ver que x é ponto de aderência de f, C e somente C, dado qualquer epsilon maior que 0, essa bola de raio epsilon em torno de x tem pontos de f. Isso é verdade aqui? Vamos pegar aqui o x igual a 0. Temos aqui um intervalinho em torno de x igual a 0. E agora observem o seguinte, para a gente não vai importar que parte aqui vai estar fora do C. O que importa é que eu peguei uma bola aqui de raio epsilon. Essa bola de raio epsilon tem pelo menos um elemento de C. Tá? Se eu diminuir o raio, isso vai continuar valendo, para qualquer que seja o raio epsilon. Sempre que eu pegar uma bolinha aqui em torno do x igual a 0, essa bola vai ter algum elemento de C nela. Isso é uma forma equivalente da gente definir o que é um elemento pertencer ao fecho. Tá bom, gente? Repare que isso é diferente do que a gente fez para intervalos abertos. Para intervalo aberto, o que eu estipulei? Que tem um intervalo aberto que contém um ponto e que está todo esse intervalo aberto no conjunto A em questão. Né? Aqui é o seguinte. E ali existe um. Basta mostrar que existe um. Para aqui, para o fecho, a gente está mostrando que é o contrário. Né? Para todo epsilon, a bolinha contém pelo menos um elemento. Isso para todo epsilon, então eu vou fazer para infinitos conjuntos aqui em torno do x igual a 0. Aqui bastava achar um conjunto e todos os pontos do conjunto tinham que estar dentro. Aqui são infinitos conjuntos, mas basta que um elemento esteja dentro. Então é diferente, tá, gente? Isso é difícil um pouco de entender da primeira vez. Tentem fazer exercício com isso, para vocês entenderem o que está sendo dito aqui, tá bom, gente? Para vocês se familiarizarem com isso. Vocês vão precisar botar a mão na massa para isso, tá bom? A primeira vez é mais difícil, mas depois a gente vai entendendo melhor. Então vamos lá. Então a gente tem sempre que f está contido no fecho, como eu já falei,
Porém, a inclusão inversa não é necessariamente verdadeira, como a gente viu. Ele pegou aqui, está dando um exemplo do conjunto F fechado em 0, aberto em 1, e pegando essa sequência aqui 1 menos 1 sobre n, que vai convergir para 1. Mas o 1 não está nesse intervalo. Desculpa. Então a sequência converge para 1, 1 está no fecho, mas o 1 não está no F. Então, vamos lá. Seja a sequência xn aqui uma sequência convergente para o valor x. Então, se xn for maior ou igual que a, para todo n pertencente a n, então o x, que é o elemento para onde ela converge, também é maior ou igual que a. A mesma coisa para ser menor que igual que b, então x é menor ou igual que b. Daí a gente conclui que uma sequência convergente de pontos em um intervalo fechado tem o seu limite no próprio intervalo, tá? Porque a gente está pegando o intervalo AB, temos aqui o intervalo AB, eu pego aqui uma sequência qualquer de pontos, pode vir para trás depois vai para frente, tararara. Peguei uma sequência de pontos aqui. Essa sequência, todos os elementos estão no intervalo AB, ou seja, eles são maiores ou iguais que A e menores ou iguais que B. Então o limite também vai ser maior ou igual que A ou menor ou igual que B, ou seja, vai estar nesse intervalo o limite. Tá? Então, com isso a gente conclui que uma sequência convergente de pontos em intervalo fechado tem o seu limite no próprio intervalo, ou seja, se F é um intervalo fechado e não vazio, então o fecho de F é igual ao próprio F. Tá? Então, a definição 6.8, um conjunto F é fechado se todos os seus pontos de aderência pertencem a F, ou seja, se o fecho de F está contido no F, o que nesse caso implica que o F é igual ao próprio fecho. Então vamos lá, o conjunto A é aberto se A for igual ao interior dele mesmo. E o conjunto F é fechado se o F é igual ao fecho dele mesmo. Tá? Então aqui está dizendo que o conjunto vazio ele é fechado por vacuidade, por falta de elementos. Né? Então se a gente negasse que o conjunto vazio ele é fechado, então quer dizer que tem um ponto de aderência do vazio que não pertence ao vazio. Mas o vazio não tem pontos para violar essa condição, né, gente? E aí a gente... essa afirmação é satisfeita por vacuidade, né? É uma coisa um pouco trivial, mas não quer dizer que seja intuitiva. Porque quando a gente trabalha com vazio, a gente tem que lidar sempre com essa falta de elementos do vazio. Algumas coisas são verdadeiras para o vazio simplesmente porque ele não tem elemento nenhum para contradizer a afirmação, né? A história é o seguinte: o vazio tem como ter algum ponto de aderência? Ele não tem como ter ponto de aderência. Por quê? O que é um ponto de aderência? Um ponto de aderência de um conjunto se toda sequência com elementos daquele conjunto converge para esse ponto de aderência. Mas tem como uma sequência de elementos do vazio converger para alguma coisa? Não tem. Porque a gente não consegue formar tal sequência, porque o vazio não tem elementos. Então o vazio não tem pontos de aderência. Logo, o vazio é igual
ao conjunto de pontos de aderência do vazio. Ou seja, o vazio é igual ao fecho do vazio, ou seja, o vazio é fechado, tá? É isso que eu quis dizer aqui com isso. Então vamos lá. Temos um exemplo aqui que o conjunto aberto 0, 1 não é fechado, pois, como já vimos, o 1 pertence ao fecho. E o 0 também pertence ao fecho. Quer dizer, o que a gente viu aqui, o que eu mostrei, é que o 0 pertence ao fecho. Mas dá para você demonstrar também, fazendo com a sequência 1 menos 1 sobre n, que o 1 pertence ao fecho também. No caso aqui, a gente vai fazer 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, por outro lado, se a gente tem uma sequência contida no intervalo 0, 1, que é convergente para x, então x pertence a esse intervalo 0, 1, fechado, né? Ou vai estar aqui dentro, ou vai convergir para um dos extremos. Não pode convergir para fora. Então, o fecho do intervalo 0, 1 aberto é o intervalo 0, 1 fechado. Falando assim, né? É imediato, mas a gente tem que lembrar o que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado, o que é um fecho, tá? Os nomes fazem sentido por causa disso. Porque um fecho de intervalo aberto é um intervalo fechado, que os mesmos extremos. Então, o conjunto vazio e também o R. Por que o R também é um conjunto fechado? Porque toda sequência de pontos em R, que é convergente, converge para um valor em R. Ou seja, R é o conjunto de pontos de acumulação do R, então os dois são iguais, então o R é fechado. Então, por que o conjunto vazio e também o R... É por isso que o conjunto R é fechado, então a gente já pode afirmar aqui que o conjunto vazio e o R são exemplos de conjuntos que são abertos e fechados simultaneamente, né? Então, como ele já falou no capítulo anterior, conjuntos não são portas, eles podem ser abertos e fechados ao mesmo tempo. E os dois únicos conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, subconjuntos de R que são abertos e fechados ao mesmo tempo, são o vazio e o R. Tá? Não tem nenhum outro conjunto que satisfaça isso. Tá? Só o vazio e o R. Existe uma relação estreita entre conjuntos abertos e conjuntos fechados. Um conjunto é aberto se somente C se complementar é fechado, se complementar no R, né? Então, vamos ver essa demonstraçãozinha aí. Mas o interessante é o seguinte, antes de eu ver a demonstração, tem livros que definem justamente fechados como sendo complementares de abertos. Um conjunto F é fechado se ele é um complementar de conjunto aberto. Ponto. Não fala de pontos de acumulação, né? E já vai direto, pontos de aderência. Não fala de pontos de aderência, ele já vai direto para essa definição de fechado como sendo complementar de abertos. E, de novo, dando contexto aí, isso é legal porque isso é generalizado para outras topologias, outras formas de você definir conjuntos abertos. Você define o conjunto aberto de uma outra forma e os fechados vão ser sempre os complementares desse abertos, tá? Nessa topologia nova. Então aqui a gente está na topologia usual, então a gente sabe o que é um aberto, sabe o que é fechado, já tem definido bonitinho e um é o complementar do outro. Mas o importante é saber que essa definição aí, ela pode ser generalizada para outras topologias, outras formas da gente definir conjuntos abertos, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai demonstrar? Primeiro vai demonstrar... Vamos pegar A constitui em R e o F sendo complementar do A, tá? Então, primeiro vai demonstrar que se A é aberto, então F é fechado. Então, para isso a gente vai mostrar que o fecho de F está contido em F, ou seja, que o fecho de F é igual a F.
Então, se por absurdo existe uma sequência xn contida em F convergente para x que não pertence a F, isso, se x não pertence a F, então x pertence a A, né? Então, como A é aberto, então tem uma bolinha ali em torno desse ponto x, que está toda em A. Então, dessa maneira, para n suficientemente grande, a gente tem que o xn ele pertence a essa bola que está contida em A, mas isso é um absurdo, porque o xn tem que estar todo em F. Tá, então qual é a ideia aqui? Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Temos aqui o conjunto A, vou deixar aberto mais para cá, e daqui para cá o conjunto F, tá? Então vamos supor que tem uma sequência em F. Estou pegando aqui uma sequência de pontos, pego aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, aí vai se aproximando, tararara, que ela vai convergir aqui para um ponto X aqui. Temos aqui uma sequência xn. Ela converge para um ponto X que não está em F, ou seja, se não está em F, está em A. Mas como A é aberto, então a gente pode pegar uma bolinha aqui em torno, na verdade é um intervalo, né? Um intervalinho aqui em torno, de raio epsilon, que está todo aqui dentro. Mas se essa sequência aqui converge para x, então ela vai ter que ter pontos aqui dentro, gente. Ela não pode estar vindo para cá e dar um salto, de repente. Se ela vai convergir, ela está para algum n grande, ela entra aqui nessa bola. E se ela entra aqui nessa bola, isso quer dizer que esses elementos aqui eles pertencem ao conjunto A e não pertencem a F, porque um é complementar do outro. Então a gente não tem uma sequência que está toda em F. Tá? Então por absurdo a gente mostrou que o fecho de F ele é igual ao próprio F. Então com isso a gente mostrou que se A é aberto, então o complementar de A tem que ser fechado. Agora, se a gente vai demonstrar o contrário. F é complementar de A, então vamos supor que F seja fechado. Então com isso a gente vai demonstrar que A é aberto. Se A não for aberto, então tem o x pertencente a A, tal que x não pertence ao interior de A. Beleza. Assim, qualquer que seja epsilon maior que zero, essa bolinha não estará toda contida em A. Beleza. Em particular, para cada n pertencente a n grande, tomando epsilon igual a 1 sobre n, concluímos que não... Desculpa. Concluímos que existe um xn pertencente à bola de raio 1 sobre n, em torno de x, tal que xn não pertence a A. Ou seja, x pertence a F. Então, com isso, a gente vai ver que essa sequência xn converge para x e, portanto, o x pertence ao fecho de F. Como F fechado, quer dizer que x pertence a F, mas é um absurdo porque a gente supôs que x pertence a A no começo. Então, o que quer dizer isso daí? Vamos lá. A gente começou aqui agora, vou pegar aqui um conjunto fechado, F aqui desse lado, e aqui a gente tem A que é o complementar, tá? Que eu ainda não sei se é aberto. E aí está falando o seguinte, vamos supor que A não seja aberto. Então tem um ponto que não pertence ao interior de A, né? Tem um ponto X que não pertence ao interior de A. Vamos supor aqui, vamos pegar na fronteira, né?
Tem um ponto X aqui que não pertence ao interior de... Vamos supor que ele não pertence ao interior de A. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui bolas de tamanho de raios cada vez menores do tipo 1 sobre n, tá? Então aqui vai ser x menos meio, por exemplo. E aqui x mais meio. Aí vou pegar outro intervalo aqui, menor. X menos 1/3, x menos 1/3, vamos pegar outro intervalo aqui, tá? X mais 1/4, mais não, é menos, x mais 1/4 aqui. E aqui é menos. E assim vai, tá, gente? Aí, como o A ele não pertence ao interior, né? Que eu supus para absurdo que ele não pertence ao interior. Se ele não pertence ao interior, o que vai acontecer? Calma aí. Então, existe um x pertencente a A. Tá. Então, se ele não pertence ao interior, nenhuma dessas bolas aqui vai estar toda em A. Tá? Porque se alguma dessas bolas estivesse toda em A, esse elemento seria interior de A. Então, vamos lá. Aí, como nenhuma dessas bolas está toda em A, todas essas bolas têm pelo menos um elemento em F. E aí eu vou marcar aqui esse pontinho. Vou chamar esse pontinho aqui de x1. Vou fazer aqui com uma cor. Aí vou pegar aqui esse outro ponto aqui, x2, que está em F, né? Vou marcar outro ponto aqui, vou chamar de x3. E assim vai, né? A gente sempre vai ter esses intervalinhos aqui de tamanho 1n em torno do x. Sempre vão ter elementos aqui em F. E eu posso pegar um ponto qualquer aqui. E a gente pode ver que essa sequência de pontos xn está convergindo aqui para x. Ou seja, aqui justamente eu peguei na fronteira, né, gente? Eu devia ter pego um ponto que não fosse a fronteira, porque esse aqui trivialmente está em F. Mas vou pegar no ponto para cá, o x, tá? Vou supor que ele não é interior. Então, pegando o ponto para cá, o x, a gente pega intervalos em torno dele. E aí, a gente está formando aqui uma sequência de pontos que está toda em F e que converge para um elemento aqui. Como o F é fechado, a gente assumiu que ele é fechado, esse x aqui tem que pertencer, ele pertence ao fecho de F, né? Porque a gente tem uma sequência aqui convergindo para x, né? x1, x2, x3, etc. Está convergindo para x. Então o x pertence ao fecho do F, mas o F é fechado, isso então é igual ao próprio F. Mas a gente assumiu que x pertencia a A no começo, então isso é uma contradição, porque não pode pertencer a A e a F ao mesmo tempo, tá? Porque os dois conjuntos são complementares. Então é isso que quer dizer essa demonstração. Com isso, por absurdo, a gente demonstra que
o x pertence... Não, a gente demonstra que, que A é aberto, se F é fechado. Se essas demonstrações por absurdo parecem estranhas para vocês, pessoal, sabe que isso parece estranho para alguns matemáticos também. Como eu falei, um dos espaços para subjetividade matemática é a escolha de axiomas que você faz, né, para você trabalhar. E tem matemáticos que trabalham com conjuntos de axiomas lógicos, né, que não te permitem demonstrações por absurdo. A questão é que você não consegue demonstrar muitas coisas. Algumas coisas você consegue demonstrar, mas muitas outras não. Você só consegue demonstrar por absurdo mesmo. Enfim. Por isso que a maioria dos matemáticos trabalha com demonstrações por absurdo. Mas tem alguns matemáticos que fazem a carreira deles trabalhando sem demonstrações por absurdo. Então vamos lá. Tomando complementares, o teorema 6.5 nos diz que os conjuntos vazio e R são fechados, isso a gente já viu também de outra forma. Uma união finita de fechados é fechada e toda interseção de fechados ela é fechada, tá? A gente só tomando o complemento do teorema 6.5. Que é esse aqui. E a gente toma os complementos dos dois, a gente vê que os dois são fechados. O complementar de uma união de abertos vai ser o quê? Isso a gente tem que pensar. Vamos supor, a gente tem aqui... Tem um conjunto aberto, aí tem outro aberto aqui, a gente vai fazer a união deles todos, tem outro conjuntinho aqui, tem outro conjunto aqui, e o complementar disso tudo, que é essa parte aqui fechada, né, em azul, opa, eu vou fazer só com dois conjuntos, só para a gente visualizar o que está acontecendo. Eu vou fazer a união desses dois conjuntos aqui. Abertos. Nossa, esse aqui está bem confuso. Tem um menorzinho aqui e outro maiorzão aqui, né? Então quem é o complementar desse primeiro? Vai ser esse conjunto aqui, né? Que vem de lá, fecha aqui e fecha aqui e vai para cá, né? E o complementar daquele outro conjunto ali. Desse aqui grandão. Vamos lá. Vou fazer também colchete de maiorzão aqui, mas tá no ponto errado. Isso. E isso, né? E a união desses dois aqui vai ser esse intervalo aqui, né? Então, o que quer dizer que o complementar ele vem até aqui e vem daqui para frente, né? Então, olhando que os complementares são essa parte aqui, né, gente? E aqui,
o complementar da união de dois abertos ele vai ser a interseção desses dois conjuntos aqui. É a interseção dos complementares, tá? Então, tudo isso para fazer o quê, gente? Se a gente tem um conjunto aqui A, tem um conjunto B, esse aqui é o A complementar, esse aqui é o B complementar, tá? Esse conjunto aqui do meio é o A união B, e o conjunto em azul é o A união B complementar. Mas isso é igual ao complementar do A interseção complementar do B, tá? Então, a moral da história é essa. Se a gente tem o complementar da união de dois conjuntos, ele é a interseção dos complementares. Tá? Então, se a gente tem uma união de abertos, né? O complementar disso, ele vai ser interseção infinita dos complementares, tá? Da mesma forma, você consegue mostrar que e aqui não precisa ser pertencente a N não, tá? Desculpa. Pode ser índices quaisquer aqui. E aqui da mesma forma, o complementar da interseção é a união dos complementares. Tá? Isso dá para vocês mostrarem da mesma forma. Eu vou deixar para vocês fazerem isso sozinhos para vocês tentarem entender. Se tiverem dúvidas, falem comigo de novo. Então, o complementar disso daqui é toda união de abertos é aberta, vai ser toda interseção de fechados é fechada. E aqui toda interseção finita de abertos é aberta, então toda união finita de fechados é fechada. Tá? E dá para você demonstrar também diretamente, mas ele só fez... Ele fez a demonstração usando essa questão de complementares aí. Tá? Então, o conceito relacionado ao ponto de aderência e de muita importância é o seguinte, a gente diz que o x pertencente a R é um ponto de acumulação da F. Se existe uma sequência xn contida em F menos x, tal que xn converge para x, ou em outros termos, se x pertence ao fecho de F menos x. Tá? Então, como eu falei, trivialmente, todo ponto pertence ao fecho dele. Todo ponto de conjunto pertence ao fecho do conjunto. Tá? Mas aí já não passa a ser trivial que tão trivial assim você mostrar que um ponto, só porque ele pertence ao conjunto, ele é um ponto de acumulação desse conjunto, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui os valores discretos aqui. 1, 2, 3. E assim vai, né? Então a gente tem que esse conjunto aqui, né? É o conjunto N. Então olhando aqui para o conjunto N.
tá claro que o 1 pertence ao fecho do n, tá? Por quê? Porque existe uma sequência de números naturais que converge para o 1. Basta eu pegar a sequência constante igual a 1. Mas o 1 não pertence ao conjunto de pontos de acumulação de n. Porque ele seria o fecho de n menos o elemento 1, tá? Ele não pertence a isso, porque eu vou fazer sequência só de 2 em diante e não tem como essa sequência convergir para 1. Então 1 é um ponto de aderência de n, mas não é um ponto de acumulação de n, tá? Né, vou fazer sequência só de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em diante. Não dá para nenhuma sequência com esses elementos aqui convergir para 1. Beleza? Então a ideia dessa definição é que se x é ponto de acumulação de f, então x pode ser aproximado por elementos de f diferentes de x. E aqui não pode, né? 1 não pode ser aproximado pelos outros números naturais, tá? Não dá para aproximar. Então segue imediatamente a definição que todo ponto de acumulação é um ponto de aderência. É verdade. Mas a recíproca não é verdadeira, a gente viu aqui um exemplo disso. É um ponto de aderência que não é de acumulação. Então se x é um ponto de aderência de f e não é um ponto de acumulação, então x é dito um ponto isolado de f. Então aqui a gente pode ver por que tem essa nomenclatura. Porque 1 é um ponto isolado mesmo, não tem nenhum aqui na vizinhança dele, né? Existem vizinhanças em torno dele que não contém nenhum outro ponto de f. Tá, e claro que se você pegar uma vizinhança grande o suficiente, vão ter pontos de f, mas existem aqui vizinhanças pequenininhas que não tem nenhum outro ponto de f. Então ele é um ponto isolado, tá? Então o conjunto é discreto se todos os seus pontos são isolados. E tente entender o porquê dessa nomenclatura. Bom, já estou explicando aqui para vocês. Esse aqui é um conjunto discreto. Todos os pontos dele são isolados, tá? Isso aqui é um exemplo de um ponto discreto que as distâncias são todas as mesmas, né? Entre um ponto e o próximo é sempre a mesma distância. Mas os pontos discretos, conjuntos discretos não precisam ser dessa forma. Tem conjuntos discretos em que as distâncias vão indo para zero e mesmo assim o conjunto é discreto. Muito bem. Então por hoje a gente vai parar. Na próxima aula a gente vai continuar com conjuntos compactos, tá? Um grande abraço aí para todo mundo.